Oi, você que é católico e quer saber sobre a sua fé, mas precisa estudar mais, então vem conosco que depois da vinheta nós vamos falar sobre o pilar da fé católica. Vem, que aqui é nós em Deus. E Deus em nós. Olá, amados e amadas de Deus, paz de Jesus e o amor de Maria no coração de todos vocês. Meu nome é Jair, eu faço parte do grupo de oração Cristo Liberta e nós estamos aqui nesse canal Vem Católico para falar para vocês sobre os pilares da fé católica. Estou aqui com ele, meu irmão Geraldo, que vai se apresentar para vocês. Paz de Cristo Jesus, salve Maria Imaculada, salve Roma Eterna. É uma alegria estar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, em mais um vídeo para esclarecimentos e aprofundamentos da nossa fé católica, apostólica, romana. E já peço a vocês que deixem seu like, que se inscreva e compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Meu irmão, então, já quero fazer a primeira pergunta aqui para você. O que forma esse pilar da fé católica? Pronto. Os pilares da fé católica são formados por 3 pontos importantíssimos: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escrituras. São esses os pilares da nossa fé católica. Meu irmão, então agora a segunda pergunta. Se nós temos a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras, nós podemos dizer que foi a tradição que formou esse pilar? Sim, foi justamente a tradição que formou o pilar da Sagrada Escritura e também o ensinamento do magistério da Santa Igreja, certo? Ou a Sagrada Tradição, que já vem desde o tempo dos apóstolos, certo? A qual consignou com o Sagrado Magistério aquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura, deu todo esse aparato para que a nossa fé católica pudesse estar sempre viva no decorrer dos séculos, certo? Então tudo tem apoio na Sagrada Tradição, também na Sagrada Escritura, e é interpretado pelo magistério autêntico da Igreja. Muito bem, então, tenho só mais uma pergunta aqui para você. É possível seguir só o magistério sem a tradição e sem as escrituras? Não, não é possível, porque um depende dos outros. Assim como a Sagrada Tradição, ela depende do magistério da Igreja para que a interprete positivamente e cabalmente, sem nenhum erro. Do mesmo jeito, a Sagrada Escritura também depende do magistério e da tradição para a sua devida interpretação, para que a gente possa caminhar à luz da verdade naquilo que a Igreja tem ensinado no decorrer desses 2000 anos de cristianismo. Então, uma coisa puxa a outra, certo? A Escritura Sagrada precisa tanto da tradição apostólica da Igreja, a Sagrada Tradição, como precisa também do Sagrado Magistério. Então, nós católicos, como eu gosto de dizer sempre, nós católicos não interpretamos a Sagrada Escritura de jeito nenhum, como o protestantismo faz. O protestantismo fundamentalistas e outras seitas que recentemente têm surgido, que cada um pega a Sagrada Escritura, se sente iluminado por Deus e diz que tem o Espírito Santo, e ali vai interpretar cada uma as Escrituras ao seu bel prazer, né? E a gente sabe qual é a consequência disso, onde cada um lê a Sagrada Escritura, interpreta do seu modo, tirando conclusões erradas. Nós vemos aí o tanto de seitas e heresias, falsas doutrinas que têm surgido a partir da interpretação errada da Sagrada Escritura. Então, o magistério autêntico da Igreja interpreta com a Sagrada Tradição aquilo que está contido nas Sagradas Escrituras. Então é por isso que nós costumamos dizer aqui, sempre pedimos a vocês que, se você tem a Escritura, tenha também o catecismo, né? Porque ali está o magistério da nossa igreja. Então, meu irmão, já que você falou sobre isso, eu vejo algumas pessoas dizerem o seguinte, falar sobre tradicionalismo. E essa questão de tradicionalismo tem a ver
com essa tradição da nossa igreja? Não. É preciso deixar bem claro que tradição católica, apostólica, é diferente de tradicionalismo, certo? Porque uma coisa não bate com a outra de maneira nenhuma. A tradição apostólica da igreja são os ensinamentos dos santos padres, dos pais da igreja, Santo Irineu de Leão, Hipólito de Roma, São Justino, Santo Agostinho. Essa é a tradição da igreja, de todos os pais apostólicos, os padres apostólicos, como são chamados, que escreveram obras magníficas interpretando a Sagrada Escritura, e esse ensinamento não está na Sagrada Escritura. Eles escreveram a interpretação da Sagrada Escritura para séculos posteriores, para que a igreja pudesse usar e interpretar aquilo divinamente revelado naquela escritura que eles escreveram na ocasião. Certo? Então, a igreja usa da sagrada tradição apostólica para a interpretação das escrituras. Já o tradicionalismo, que muitas pessoas ainda nos dias de hoje, vamos dizer assim, vive infiltrado dentro dele, é aquele pensamento aonde a pessoa é impedido de avançar para frente, certo? E de reconhecer muitas coisas dentro da igreja. Porque tem muita gente que defende o tradicionalismo. Por exemplo, tem um grupo de pessoas dentro da igreja chamada de Retreads, né? Que é os chamados os tradicionalistas radicais, né? É o tradicional radical. Essas pessoas não aceitam os concílios, o Concílio Vaticano II e nem os papas eleitos depois do Concílio Vaticano II. Para essas pessoas, o que vale é até o Papa Pio XII e dali salta para Bento XVI. Veja, um erro tremendo isso aí, esse tal tradicionalismo que é diferente da sagrada tradição da igreja. A sagrada tradição da igreja, ela abarca toda a fé da igreja, todos os concílios, né? E não apenas alguns, excluindo outros, de maneira nenhuma. Porque todos os concílios da igreja são universais, ou seja, ecumênicos na história da igreja. Então, a tradição da igreja, ela abarca todo o conjunto da fé católica. Já os que se dizem tradicionalistas, e segue esse tradicionalismo com a mentalidade medieval, né, segue até o Concílio de Trento, posteriormente o Vaticano I, em 1800 e pouco, que foi realizado, mas não aceita o Vaticano II e nem os papas eleitos depois desse. Então, essa mentalidade tradicionalista, provinda desse tal tradicionalismo, é errada e a igreja não aceita de jeito nenhum. Muito bem. Então, tá aí. Se você está gostando, deixa o seu joinha e se inscreve também no nosso canal e compartilha, como nós costumamos dizer, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E, mais uma vez, eu explico que os barulhos externos é por conta que nós ficamos aqui pertinho da rua, e aí passa carro, passa moto, e carro de som, e muito barulho, mas, como eu sempre digo, espero que nada que possa vir atrapalhar o nosso vídeo. Exatamente. Meu irmão, então, costumamos ver também pessoas que dentro da igreja dizerem que a nossa igreja só vive de tradição. Quero saber de você, a tradição que tem dentro da nossa igreja católica, ela serve para alimentar a nossa fé ou não? Deixa eu esclarecer aqui um ponto. Por exemplo, nós temos, principalmente no interior, né, na zona rural, nós costumamos ver novenas, né, a São Francisco, a Santo Antônio, e muitos outros santos. E elas são tradição daquele lugar, né? Além de ser festejo de um mártir. Elas servem ou não para alimentar a nossa fé? Com certeza serve sim para alimentar. Agora, devemos ter cuidado também em uma coisa. Não misturar as tradições da igreja com sincretismo e costumes de pessoas ou de regiões, de maneira nenhuma. Embora as tradições sirvam para alimentar a nossa fé, é preciso ter esse discernimento e esse cuidado para não fazer uma mistura, vamos dizer assim, uma salada, né, dentro da Santa Igreja, como em muitos lugares tem acontecido, infelizmente.
mas é porque as pessoas de fato não conhecem realmente aquilo que a igreja ensina como tradição verdadeira e recebida dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e perpassada através dos séculos para os fiéis católicos, para os pastores e etc. Certo? Então, essas tradições servem para alimentar nossa fé. Repito de novo, serve com certeza. Agora, deve-se ter muito cuidado em não misturar tradições com costumes de vários locais, porque aí já cai num misticismo ou num sincretismo religioso. E hoje, assim, meu irmão, graças a Deus, nós já costumamos ver em muitos lugares. Antigamente tinha essas novenas e era somente aquela coisa da devoção, aquela homenagem àquele santo. Uhum. Mas hoje nós já costumamos ver dentro da novena reflexões da palavra, né? A palavra própria lida, escrita ali e pregada também. Então, graças a Deus, está sendo colocado ali também a Sagrada Escritura no meio de toda a tradição, não é isso? Com certeza. Até porque, como a gente sabe muito bem, foi a Sagrada Tradição que trouxe as Escrituras para nós. E é bom a gente ter sempre em mente o seguinte: essas novenas tradicionais, como já dissemos, servem para alimentar nossa fé? Serve. Onde é feito todos os momentos de oração, onde a palavra de Deus é colocada, Mas, no entanto, o foco central da novena, que tradicionalmente se realiza em diversas localidades, o foco central é nosso Senhor Jesus Cristo, porque é para Ele que deve convergir toda a tradição da igreja. Todo o ensinamento da igreja converge para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como eu dizia, nós temos as tradições da igreja, a tradição apostólica oficial, e essa tradição apostólica é que trouxe para nós o que nós chamamos de Sagrada Escritura. Foram vários concílios para definir o que hoje nós temos como Sagrada Escritura. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão que está nos acompanhando, existem muitos outros textos que foram escritos por cristãos agnósticos, por seitas gnósticas nos primeiros séculos do cristianismo e também escritos antes de nosso Senhor Jesus Cristo vir ao mundo para serem tidos como Sagrada Escritura. No entanto, a igreja, mediante a sagrada tradição, o magistério autêntico e a moção do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, foi ele quem, através tanto da tradição quanto do magistério, revelou quais livros eram inspirados para fazer parte do cânon das Sagradas Escrituras. É tanto que, se a gente pega a Bíblia judaica, nós vamos encontrar ali 39 livros dos judeus mais ortodoxos, vamos dizer assim. Quando a gente pega a Bíblia dos judeus messiânicos, nós vamos encontrar uma Bíblia com 66 livros. Porque eles acreditam já em Jesus Cristo, não como Deus, mas como Messias. Por isso chamados de messiânicos. Aí quando a gente pega a Bíblia protestante, também temos 66 livros, porque eles adotaram o cânon da Palestina. Já a Bíblia católica, que é a Bíblia cristã, ela provém dos 73 livros contidos na Septuaginta grega, que é uma tradução do hebraico para o grego, para os judeus da colônia lá de Alexandria, ali por volta de 250 a 150 a.C., quando foi compilada a tradução dos 70 que nós temos também na história da igreja. Então, o magistério da igreja, os santos padres, os pais apostólicos, nos concílios da igreja, eles, inspirados pelo Espírito Santo de Deus e pegando já a tradição da igreja, consignaram na Sagrada Escritura os 73 livros como nós temos hoje. Muito bem, então, se você está gostando, deixa aí o seu like. Muito bem, então vamos relembrar aqui mais uma vez, meu irmão, esses três pilares. Quais são eles? A Sagrada Tradição, isso, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Então, você, meu irmão, minha irmã, que é católico, convicto, não tenha medo de dizer que você é sustentado pelos pilares da fé católica, né? Porque a nossa fé não está firmada só na Escritura, porque a igreja nos ensina e o seu
magistério vem nos revelar aquilo que a palavra traz para nós e também a santa tradição da Igreja Católica. Exatamente. Então, o que nos diz a própria Igreja Católica Apostólica Romana, como mãe e mestra e sustentáculo da verdade? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 81, o magistério da Igreja vai nos explicar o seguinte: quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente, ou seja, todo, aos sucessores dos apóstolos, a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito da verdade, aquele Espírito que Jesus fala em João capítulo 16, que é o Espírito Santo, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, ou seja, guardem, exponham, ou seja, expliquem para os fiéis e difundam, ou seja, divulguem por toda a terra. Então, quem são os sucessores dos apóstolos? Se a gente pega Atos 28, 20, nós vamos ver que os sucessores dos apóstolos os bispos da igreja. É tanto que quando os apóstolos iam para determinadas regiões, ali fundavam as comunidades e instituíam os bispos e presbíteros daquela localidade e transmitiam as verdades de fé para aquelas pessoas, certo? Então, a Sagrada Tradição é o conjunto integral de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, passado aos apóstolos, e estes transmitiram oralmente para os seus sucessores, os bispos, e consequentemente para toda a igreja. Nós devemos lembrar também que durante 200 anos a igreja pregava sem a Sagrada Escritura, sem a Bíblia, porque esta ainda não estava consignada num cânon único para que os fiéis pudessem lê-la. Então, os apóstolos, eles interpretavam todo o ensinamento da Sagrada Escritura para os bispos, e estes, por sua vez, transmitiam também oralmente para os seus fiéis. Isso nos remete àquilo que o apóstolo São Paulo escreveu lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Olha que interessante o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz, ou seja, palavra oralmente e pessoalmente, ou por carta, ou seja, de maneira escrita. Então, o que isso aqui está revelando para nós? Que os apóstolos, eles transmitiam o ensinamento para os fiéis na hora da explicação da palavra de Deus. Isso se chama Sagrada Tradição. Eles não estavam com a Bíblia, como nós temos hoje. Eles transmitiam o ensinamento das Escrituras para os fiéis com as moções e a ajuda do Espírito Santo naquela ocasião. Muito bem, então fica clara aí a explicação sobre o que é a Sagrada Tradição. Então, de forma bem resumida e direta, vamos separando aqui, como você já falou da tradição, então agora o que é o magistério da igreja? O magistério da igreja é o conjunto de bispos em comunhão plena com o Santo Padre, o Papa. São eles que, pegando a Sagrada Tradição, interpretam as Sagradas Escrituras e expõem para cada um de nós. Aquilo que eu disse agora há pouco. Nós não interpretamos a Sagrada Escritura. Eu não posso interpretar a Sagrada Escritura, o senhor também não pode, e o irmão que está ali nos ouvindo também não pode interpretar a Sagrada Escritura. É a igreja que interpreta para nós. E isso cabe a quem? Ao Papa e também aos bispos em comunhão com ele, com o auxílio do Espírito Santo, é que interpretam as Escrituras de maneira cuidadosa e integralmente para todos nós. Esse é o magistério autêntico da igreja. Muito bem, então, creio que todos já sabem qual é o terceiro, que é a Sagrada Escritura, mas eu vou oficializar a pergunta.
e o que é a Sagrada Escritura. Pronto. Sagrada Escritura é o conjunto de livros inspirados pelo Espírito Santo que estão contidos naquilo que nós chamamos de Bíblia, certo? Agora, tudo que está na Bíblia é palavra de Deus? Não. Palavra de Deus é aquilo que Deus fala, certo? Como diz a Dei Verbo número 24, que é um documento do Concílio Vaticano II, nas Sagradas Escrituras estão contidas a palavra de Deus. Porque nem tudo que está na Bíblia é Deus que fala. Aqui nós temos relatos de muitas coisas, mas temos as palavras de Deus, o Pai Eterno falando, nós temos o Filho falando da parte de Deus, uma vez que Ele é Deus também, nós temos o Espírito Santo também, que é Deus, falando, os profetas falando da parte de Deus, transmitindo a palavra de Deus, e consequentemente também os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui nós temos, no conjunto da Sagrada Escritura, os vários gêneros literários. Nós temos na palavra de Deus. Então, na Sagrada Escritura, no conjunto de 73 livros inspirados, nós temos a palavra de Deus. Mas nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Tá bom? Fique bem claro isso para você, meu irmão, minha irmã. Muito bem, então nós estamos falando aqui daquilo que o magistério interpretou, né? Que a igreja interpretou para poder falar para nós que somos os fiéis. Né? Mas de forma direta, se eu quero que Deus me fale algo e eu estou ali numa intimidade com Ele, com a Bíblia, eu posso dizer que aquilo que está na palavra é Deus que está falando para mim? Também. E a gente tem muitos relatos disso, de pessoas que tiveram a resposta através da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, em momentos de oração. Deus tem falado com muitas pessoas a partir do texto da Sagrada Escritura, pessoalmente para elas, a partir do texto sagrado. Então, com certeza sim, a gente pode afirmar. Muito bem. Então, é só para que não fique confuso e achar que somente aquilo que foi interpretado pela igreja, pelo magistério, é o que vai valer. Não, mas se você tem a sua intimidade com Deus, e aí você usa a palavra para conduzir a sua vida, isso é outra coisa completamente diferente. É aquilo que vai estar interpretado no seu coração por inspiração do Espírito Santo, assim como o Espírito fez com todos os bispos e papas e padres que fizeram o magistério interpretar a Sagrada Escritura. Não é isso? Vou passar a palavra aqui para o irmão para que a gente possa terminar, para ele deixar aí suas últimas palavras, para que o vídeo não fique muito longo e que Deus possa inspirar ainda mais coisas no coração de cada um de vocês através da palavra de Deus. Muito bem. Então, que esse conteúdo exposto nesse vídeo possa, de alguma maneira, ajudar você, meu irmão, minha irmã, que vai nos ouvir ou nos assistir depois, e que possa lhe ajudar a crescer cada vez mais na fé. Lembre-se sempre que nós católicos devemos sempre recorrer à Santa Igreja, que é mãe e mestra da verdade quando se trata de Sagrada Escritura, certo? Repito novamente, nós não interpretamos, nós entendemos a Escritura a partir da interpretação da Igreja, principalmente quando nós vamos em cada Santa Missa, quando os sacerdotes usam, junto com os bispos, o magistério autêntico e também a tradição apostólica da Igreja e atualiza aquele texto que foi lido naquela ocasião em cada Santa Missa. Tá certo? Então, que nós devemos buscar sempre ter esse pensamento. É a Igreja que interpreta a palavra para nós. Claro que Deus pode falar pessoalmente para cada pessoa, trazer uma palavra que pode mudar a vida da pessoa, mas no tocante à interpretação das Escrituras, só o magistério autêntico da Igreja tem autoridade para fazer tal coisa, tá certo? Então, que Deus possa lhe abençoar, que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a você e a sua família, e também que todos nós possamos prosseguir cada vez mais firmes na nossa fé, como disse o apóstolo São Paulo, guardando cuidadosamente as tradições recebidas
da Santa Igreja através dos apóstolos que fazem parte do depósito da fé. Muito bem. Amém. E nós tivemos nesse vídeo os 3 pilares da Igreja Católica, que é a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras. Mas nós também temos Maria, nós também temos os anjos, arcanjos, nós temos os mártires, os santos, nós temos a igreja em si, para nos apoiar em tudo aquilo que nós precisarmos, nas nossas fraquezas, nas nossas alegrias. Então, guarda no seu coração tudo isso. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria.